Olá, meu nome é Laura Landau, eu sou designer de produto e mestre em ciências ambientais e hoje a gente vai falar sobre o artesanato e a sustentabilidade. Para iniciar esse tema, a gente tem que partir do começo. Então, da onde que veio esse termo sustentabilidade? Bom, na década de 50 do século passado, começou-se a ter interferências muito grandes no ambiente provocadas pelos seres humanos. Então, o surgimento da poluição nuclear derivada da energia nuclear, as chuvas ácidas, poluição a partir das indústrias, poluição atmosférica a partir da produção industrial com o carvão e o petróleo, a poluição dos rios e mares, também derivada dessa industrialização, e o consumo da matéria-prima de forma devastada, devastar o meio ambiente. Isso criou um alerta no mundo todo, tanto dos cientistas como os líderes globais, para tentar entender como que a gente poderia solucionar essas questões. Porque a partir do momento que você destrói a casa, o planeta Terra, você está destruindo a si mesmo. A gente só tem um planeta Terra, então se a gente acaba com o nosso lar, a gente vai acabar com a gente. Então começou-se a questionar como que a gente poderia rumar para um outro caminho. A partir do relatório de Estocolmo, em 1987, se estabeleceu um termo chamado desenvolvimento sustentável, que foi definido como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades. Esse foi o estopim para essa discussão sobre sustentabilidade e como o ser humano poderia agir de novas formas num planeta onde a gente está vivendo. A partir disso, foram elaboradas 3 dimensões sustentáveis: a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica. Hoje, já se acrescentam diversas outras dimensões, como a dimensão cultural e a política. Mas essas três dimensões são o tripé para fazer a roda do desenvolvimento sustentável girar. O que são essas dimensões? Então, a dimensão ambiental, ela tem o objetivo de olhar para o meio ambiente e respeitar os limites do ecossistema. A gente não pode tirar mais do ecossistema do que ele pode devolver. É respeitar a resiliência desse ecossistema e produzir a partir disso, com essa inteligência. A dimensão social é garantir uma vida digna para todo mundo que está no planeta, Então, o desenvolvimento sustentável, ele engloba os seres humanos e a vida digna. E a dimensão econômica é a gente conseguir desenvolver uma forma de economia que possa colaborar com essas outras 2 dimensões, para que a economia seja mais eficiente e menos destrutiva. A partir das 3 dimensões e do contínuo debate sobre como a gente poderia alcançar esse desenvolvimento sustentável, a ONU e os líderes mundiais propuseram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi em 2015 que se estabeleceu 17 objetivos e para serem alcançados em 2030. Então, a gente teria 15 anos para alcançar esses 17 objetivos. Dentre eles está a fome zero, o desenvolvimento sustentáveis de cidades sustentáveis e organizações sustentáveis, respeito ao ecossistema marinho, terrestre, entre outros objetivos. E o artesanato, ele faz parte desse movimento sustentável no mundo, e ele tem uma grande vantagem. O artesanato, ele vem de uma produção pré-industrial. Ele já existe no mundo antes do ser humano começar a industrialização e a danificar de fato, de forma em escala enorme, o meio ambiente. Então a gente tem todo um conhecimento pré-industrialização de como agir no meio ambiente, de como devolver para o usuário o que ele precisa. Então toda a produção de objetos pré-industrialização era feita de forma artesanal, ou a maioria dela. Quando você desenvolvia vestuários, ferramentas, objetos do dia a dia, você recorria a um artesão. Com a industrialização, essa linha de produção artesanal foi substituída por essa linha de produção de fábrica. Então, você substitui o artesão, o trabalhador, por pessoas que não têm uma qualificação tão precisa. Essas pessoas não vão participar do todo como o artesão faz, elas vão participar de uma pequena parte dessa linha de montagem industrial, e a maquinário e a tecnologia em função da máquina também substitui certas partes dessa produção, descartando muito o trabalho artesanal. E a gente, a partir dessa lógica industrial, a gente proporcionou um consumo exacerbado, onde as pessoas adquiriram essa cultura do descartável, do consumo
em qualquer possibilidade. Mas o artesanato, ele é uma forte resistência. O artesanato não morreu, ele está aqui para mostrar que ele é resistência, que ele continua existindo e que ele vai ser a inteligência e a solução para novas formas de produzir nesse mundo. É uma revolução sustentável, onde o artesanato ele tem no seu DNA uma forma mais respeitosa de produzir e de olhar para o meio ambiente. Mas é necessária a consciência dessa força artesã. A gente, como artesão, tem que olhar e ter consciência da nossa força sustentável dentro do mundo que nos engole. E como é que é possível? Como é que é possível a gente desenvolver esse conceito de sustentabilidade dentro do artesanato ou reforçar essa consciência? Eu gosto de usar uma metodologia de rede, onde eu vou identificar a rede e desenvolver saudavelmente e sustentavelmente essa rede. Mas como é que é feita essa rede? Bom, primeiro você começa do início, você vai tentar traçar para botar em prática e identificar todo o seu mundo artesanal e poder atuar dentro desse seu mundo, você tem que entender como é que a sua rede funciona. Então, a gente inicia sempre pelo começo, que é o material. Aí você se questiona, qual é o material que eu uso? De onde que ele vem? Como é que ele é produzido? Quem extrai esse material? Onde eu compro esse material? Será que esse material ele é produzido industrialmente e trazido do outro lado do mundo para eu poder ir numa loja e comprá-lo? Ou ele é um material produzido mais localmente a partir de matérias-primas renováveis, como plantas, a partir de uma agroecologia? Então, a gente tem que estar sempre se questionando e identificando quais são os processos de produção que a gente utiliza no nosso trabalho artesanal. Depois que você conseguir mapear, coloca no papel, constrói a sua rede. Depois que você conseguir mapear isso, você vai para a produção. Então, quem produz? Como que você produz esse trabalho artesanal? Você tem ajuda? Você trabalha sozinho? Você faz parte de uma cooperativa? Como que essa relação social dessa produção? Se questiona, pergunta se você está feliz da forma como você se organiza para produzir. Se você não tiver, tenta pesquisar outras formas. E depois, consequentemente, você vai para a venda e o usuário. Então, começando pelo usuário, quem é o seu usuário? Esse usuário ele é local? Quanto mais próximo de você esse usuário for, menos é a sua pegada, menos você vai impactar ambientalmente o mundo. Então, esse usuário está próximo de você ou ele está longe? Se ele estiver longe, quais são as formas de você vender e distribuir para esse usuário de uma forma a impactar menos o meio ambiente? Se ele estiver perto, você entende a necessidade dele? Você já conversou com quem usa seus produtos? Você sabe quais são o que ele acha do que ele utiliza? Ou você simplesmente vende sem muita consciência de quem vai utilizar? E quando você vende, qual que é a fonte de venda? Você tem que utilizar grandes distribuições que necessitam de gasolina, vão necessitar de um transporte de várias etapas de produção, ou você tem um marketplace na internet que é mais rápido, ou você vende em uma feira local. Se questione, entenda como que a sua rede funciona. E o descarte, a gente tem que estar muito preocupado com esse descarte, porque o artesanato que a gente produz, ele não acaba quando você vende, ele continua, você criou aquela peça, você tem parte naquela peça e aquela peça vai para o mundo, então ela é responsabilidade sua, mesmo que depois ela saia das suas mãos. Então você pensa, qual é o descarte? Quanto tempo aquele produto vai ser utilizado? Quanto tempo aquele produto vai resistir no ambiente que ele vai ser utilizado? Qual material que você utiliza para essa produção? Depois que esse produto quebra, você consegue ter retorno desse produto para você reutilizar certas partes? Ou não, esse produto vai ser descartado? E se ele for descartado, ele vai poder ser compostável? O meio ambiente vai conseguir reassimilar ele de forma rápida? Ou você está utilizando um material que é sintético, que vai demorar 200 anos em um aterro sanitário para conseguir se decompor? É muito importante a gente se questionar e identificar a nossa responsabilidade do que a gente está colocando no mundo. Então, o que eu quero explicar é que o artesanato, ele tem a revolução sustentável no seu DNA.
Você já faz parte dessa revolução, independente de como a sua rede esteja estruturada no momento. Você pode melhorar essa revolução, você pode ter mais consciência, mas no momento que você tem domínio das etapas de produção, de montagem do seu artesanato, você já está mais favorável do que uma indústria. Então tenta lembrar, tenta pesquisar com seus familiares como você aprendeu artesanato, qual é o conhecimento ancestral e ecológico que a sua avó, sua mãe, seu pai, eles tinham na hora que eles produziam esse mesmo artesanato que você produzia. Ou se não foi através de uma família que você aprendeu, com quem que você aprendeu? Como que é a sua comunidade? Quais são os conhecimentos anteriores que utilizavam a matéria-prima local para produzir? Como você traz isso para o presente? Como que você ressignifica isso agora e transforma no seu artesanato num produto inovador, sustentável e que vai resistir muito tempo nesse mundo que nos massacra industrialmente?